Imagina só a cena: um ex-presidente da República, uma figura que dominou os noticiários por anos, agora com uma condenação pesada e a perspectiva de passar um bom tempo atrás das grades. Pois é, estamos falando de Jair Bolsonaro. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o STF, o condenou a nada menos que 27 anos e 3 meses de prisão. Mas a grande pergunta que para no ar é: quanto tempo de fato ele deve passar em regime fechado? E onde? A Close Brasil mergulhou nessa questão e trouxe as estimativas de juristas para você entender cada detalhe. Fique ligado, porque a coisa é mais complexa do que parece. Para começar, é importante contextualizar. Essa condenação de Bolsonaro não é pouca coisa. São 27 anos e 3 meses, uma pena que para muitos pode soar como uma vida inteira. Mas, na prática, o sistema legal brasileiro tem suas nuances, e a progressão de regime é uma delas. Dois advogados renomados, Matheus Silveira e Euro Bento Maciel Filho, foram consultados pela revista Oeste e destrincharam as regras da Lei de Execuções Penais, a LEP, para nos dar uma luz sobre o futuro do ex-presidente. E olha só, o tempo em regime fechado pode variar, mas a estimativa fica entre 4 e 6 anos. Vamos entender essa pena. Os 27 anos e 3 meses não são todos iguais. Existem duas modalidades aqui: reclusão e detenção. A maior parte, cerca de 25 anos, corresponde à reclusão. Essa é a modalidade que permite o início em regime fechado. Os anos restantes são de detenção, que por lei só pode começar em regime aberto ou semiaberto. Mas aqui vem um ponto crucial, explicado pelo jurista Maciel Filho. Quando há condenações simultâneas por reclusão e detenção, o cálculo da progressão de regime é feito apenas sobre a pena de reclusão. Ou seja, aqueles 25 anos são o nosso foco principal para entender o tempo de cadeia. E aí que a coisa fica interessante. A progressão de regime, que é a possibilidade de ir do fechado para o semiaberto e depois para o aberto, depende de dois requisitos básicos: o cumprimento de uma fração mínima da pena e a boa conduta carcerária. Como os crimes atribuídos a Bolsonaro não são considerados hediondos, temos dois cenários possíveis para o cálculo da fração. Primeiro, se a justiça entender que os crimes não envolveram violência ou grave ameaça contra pessoas, Bolsonaro poderia pedir a progressão depois de cumprir aproximadamente 16% da pena de reclusão. Fazendo as contas, isso daria pouco menos de 4 anos. É um tempo considerável, não é? Mas existe um segundo cenário. Se, por outro lado, prevalecer o entendimento de que houve violência ou grave ameaça, mesmo que de forma indireta ou contextual, o percentual sobe para 25%. Nesse caso, o ex-presidente poderia solicitar a progressão depois de cerca de 6 anos em regime fechado. Percebe como a interpretação jurídica pode mudar bastante o jogo? O advogado Matheus Silveira, por exemplo, seguiu a linha mais rigorosa. Ele afirmou que, aplicando-se as regras da LEP, em torno de 6 anos e 9 meses, ou seja, 25% da pena, o ex-presidente poderia progredir do regime inicial fechado. Na projeção dele, isso aconteceria por volta de 2032. E claro, a boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor da prisão, é um fator indispensável. Além disso, tanto Silveira quanto Maciel Filho lembraram de um detalhe importante: a remissão de pena. Se Bolsonaro trabalhar ou estudar na prisão, a pena pode ser reduzida, ou seja, cada dia de trabalho ou estudo pode significar menos um dia na contagem total da pena. É um incentivo que o sistema oferece para a ressocialização, mas que também impacta diretamente o tempo de cumprimento da pena. Agora, vamos para outra dúvida que muita gente tem: onde Bolsonaro vai cumprir essa pena? O ministro Alexandre de Moraes, do STF, já determinou que o cumprimento da pena ocorra na Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal. Ele está preso em uma sala especial, com cerca de 12 metros quadrados, equipada com banheiro, frigobar, televisão, ar-condicionado e janela. Essa decisão, segundo Moraes, levou em conta o alto risco de fuga e até mesmo a violação de uma tornozeleira eletrônica em um contexto anterior. Ou seja, não é uma prisão comum, mas uma ala com condições específicas e de segurança reforçada. E a Papuda? Será que ele pode ser transferido para a famosa penitenciária da Papuda? Os advogados foram bem claros sobre isso. Matheus Silveira disse que legalmente seria possível, mas ele não acredita nessa mudança.
Para ele, a estrutura do sistema prisional comum simplesmente não atenderia às condições específicas de segurança e, principalmente, de saúde de um ex-presidente. O Eurobento Maciel Filho concorda, considerando a transferência improvável. A não ser, claro, que haja alguma intercorrência, como um mau comportamento muito grave ou um desrespeito às autoridades. Mas, a princípio, a papuda está fora de cogitação. E a prisão domiciliar? Essa é outra questão que sempre surge. Os dois juristas foram enfáticos. A prisão domiciliar não faz parte do sistema de progressão de regimes. Ela é aplicada apenas em situações muito específicas previstas em lei, como no caso de uma doença grave que torne o encarceramento inviável, ou para pessoas com mais de 80 anos, por exemplo. Para Silveira, se a saúde de Bolsonaro permanecer estável, a pena deve ser cumprida em estabelecimento prisional regular ou, no caso do ex-presidente, em ala de Estado-Maior. Ou seja, não espere vê-lo em casa tão cedo, a menos que uma condição de saúde extrema apareça. Então, resumindo, a estimativa dos juristas aponta que Jair Bolsonaro deve passar entre 4 e 6 anos em regime fechado, dependendo da interpretação sobre a gravidade dos crimes. O local da prisão é a Superintendência da Polícia Federal, com pouquíssimas chances de mudança para a papuda ou para a prisão domiciliar. É um cenário que, sem dúvida, continuará a gerar muitos debates e desdobramentos na política brasileira. E a Closer Brasil vai continuar acompanhando tudo de perto para trazer as informações mais claras e objetivas para você. Meu nome é Misael Xavier e esse foi mais um episódio do podcast de notícias da Closer Brasil. Se você chegou até aqui, é porque realmente se importa com informação de qualidade. E é exatamente por isso que criamos este espaço. Para quem não se contenta com manchetes superficiais e quer entender o que realmente está acontecendo no mundo. Aqui na Closer Brasil, nossa missão vai muito além de apenas informar. Todos os dias, mergulhamos fundo nos bastidores da política, da tecnologia, da economia e dos acontecimentos que estão moldando o nosso futuro. Trazemos análises exclusivas, contextos que você não encontra em outros lugares e uma visão completa dos fatos que realmente importam. Se você acredita que estar bem informado é fundamental para tomar melhores decisões e entender o mundo ao seu redor, este é o seu lugar. Com apenas 2 cliques, você pode se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim você nunca mais perde nossas análises profundas e fica sempre um passo à frente. Não deixe que as informações mais importantes passem despercebidas. Clique agora no botão de inscrever-se, ative as notificações e venha fazer parte da nossa comunidade de pessoas que, assim como você, querem decifrar o impacto real das notícias no futuro que estamos construindo juntos. Nos vemos no próximo episódio.